Fala professor, fala professora, sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento do workshop Personal Fora da Média. Essa live hoje vai trazer aplicações práticas para você que está aí assistindo comigo sobre como se posicionar em rede social e como utilizar a rede social para se posicionar como uma referência no seu mercado e poder cada vez mais agregar valor e entregar valor ao seu público-alvo. Então, na live de hoje a gente vai começar muita coisa legal. Antes da gente começar já a falar sobre a live de hoje, sobre tudo que a gente vai abordar, eu quero deixar aqui para vocês uma notícia para quem já está inscrito aí no workshop Personal Fora da Média. Parabéns pela sua inscrição. Para quem ainda não se inscreveu, corre que dá tempo de se inscrever. Mas eu quero deixar uma notícia aqui que eu fiquei muito feliz, confesso. A gente já bateu a meta do workshop Personal Fora da Média. Já tem um número significativo de pessoas inscritas e dia 11, quinta-feira agora, o negócio vai ferver, o negócio vai ficar bem bacana e eu espero de fato poder aí, junto com vocês, construir uma jornada para que a nossa profissão, vocês como profissionais cresçam de fato. Boa noite a todos vocês que estão entrando, boa noite Camila, mais uma vez presente, boa noite a todos vocês, a cada um, sejam todos bem-vindos. E antes da gente começar o personal, o workshop, oxe, eu tô misturando tudo aqui. Antes da gente começar a live, eu quero saber de onde vocês me ouvem, né? Isso é sempre um ponto importante, é sempre uma questão que eu levanto aqui. Então, por favor, me diga aí o seu estado, sua cidade. É sempre importante saber um pouco mais de você, da onde você está me ouvindo. Hoje a live tem uma surpresa, a live vai ser um pouquinho diferente, você vai gostar. Já começa a dizer de onde você é aí. Gustavinho de Minas, Tanabi, São Paulo, Tiagão de Portugal, Osasco, São Paulo, Rodrigo, Itiane de São Francisco de Assis, Rodrigo Bastos do Rio, Uberaba, Minas, Cássio, Joinville, Gustavo, Vinícius, Cuiabá. Então é isso, galera, já tô começando a ver aí gente de diferentes lugares do Brasil e até do mundo, né? Tô vendo aí já o Tiagão de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a 7ª live de aquecimento do workshop Personal Fora da Média. E hoje essa live é mais uma live que você participa. Então é importante a participação de você a partir de agora. A partir de agora, tu toca no avião que tá aqui, ó, e já encaminha essa live para 3, 4, 5... quantos profissionais ou quantas pessoas você quiser encaminhar. Essa live de hoje eu vou ensinar você a utilizar a sua rede social para mostrar o seu valor como profissional. Eu não estou falando aqui que nessa live você vai aprender sobre mentir ou criar expectativa sobre produto, muito pelo contrário. Nessa live você vai aprender como colocar e se posicionar para que o seu público-alvo consiga de fato ver o seu valor, ou seja, ver as características positivas e os pontos que te diferenciam como personal ou como um professor. Toca no avião, compartilha para 3, 4, 5, quantas pessoas você quiser. E a partir do momento que você compartilhou, é só escrever aqui, compartilhei. É muito importante essa interação de vocês. Então eu preciso que você participe compartilhando. E a gente vai começar a live já já. Vamos lá, compartilhem aí. Então, já tô vendo aí mais gente entrando, pessoal compartilhando. Obrigado a todos vocês. Antes de começar, obrigado Thiago pelo compartilhamento, Jéssica pelo compartilhamento. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando. E antes já de começar, eu quero que você digite aí, o primeiro a digitar vai ficar fixado aqui na live. Então, eu quero que você digite o tema da live. Então digita o tema da live que está aqui em cima, eu vou deixar o seu Instagram fixado aqui embaixo e quem digitar primeiro aí, direitinho, do jeito que está aí, vai ficar fixado até o final da live. Vamos lá. Obrigado a todos vocês que compartilharam aí. Digita aí para eu fixar e a gente começa de fato esse conteúdo. Aguardo aí você digitar o tema da live. Vamos lá. O Instagram tá com um delay, como sempre. Ó, a Bia já colocou.
como usar a internet para se posicionar em rede social. Vai ficar fixada aí, Bia, até o final. E agora eu vou começar de fato a nossa conversa. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando, que estão mandando muitas mensagens. Tipo de curiosidade que vocês precisam saber: o workshop já alcançou mais de 1.000 pessoas. Ou seja, mais de 1.000 personal trainers foram alcançados através desse workshop, e quinta-feira o negócio vai ficar bacana, o negócio vai ficar legal. Eu espero todos vocês que estão aqui na quinta-feira, porque a gente vai ter, eu vou entregar para vocês aí uma aula sem precedente. Vão adentrar na aula sem hora para acabar, como foi da última vez. Eu espero poder fazer isso na quinta, e eu vou fazer isso com você. Vamos ao que interessa, vamos falar de conteúdo. Vamos começar a ferver, porque quinta-feira tem muita coisa para você, e a gente já começa agora. Vamos começar agora. Como a gente utiliza a internet para se posicionar em rede social? Como o personal trainer ele pode utilizar da internet para se posicionar em rede social? Bom, eu vou te fazer uma pergunta que talvez você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Quando você, por exemplo, hoje, por algum motivo, vou dar um exemplo qualquer, você conheceu uma pessoa no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo e tudo mais, e você quer cada vez mais entender ou conhecer mais sobre os hábitos daquela pessoa, ainda que seja no ambiente de trabalho. Você, por algum motivo, quer saber mais sobre aquela pessoa. Qual é o primeiro lugar que você procura essa pessoa? Ou você vai olhar currículo Lattes? Se for uma área acadêmica, sim, você olha o currículo Lattes. Mas de uma maneira geral, as pessoas voltam-se para o olhar da rede social. Então, elas vão olhar o Instagram, vão olhar o Facebook, elas vão olhar alguma fonte ou alguma rede que o próprio nome já diz, né, está relacionado ao convívio social, que fala sobre aquela pessoa. Então, a rede social, ela é primeiramente uma porta de entrada para aquela pessoa que não te conhece e vai te conhecer, ou que por muitas das vezes que ouve falar sobre você e quer saber quem você é, que muitas vezes a pessoa vai lá e vai olhar na sua rede social quem é você, ou o que você faz, pelo menos o que você é em rede social, né? Porque cada vez mais essa distância ela fica aumentando, né? Ela aumenta ainda mais entre o que é real e o que é social. E aí a gente vai entrar justamente sobre como um personal trainer ele pode utilizar a rede social justamente para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre o seu estudo, para falar sobre a sua rotina, os seus hábitos profissionais e hábitos relacionados à sua vida de estudo, à sua vida de trabalho, e que isso pode impactar diretamente sobre a sua carreira, sobre a sua condição quanto a número de alunos, seja no seu perfil profissional, ou como a condição sobre a número de alunos dentro do seu estúdio como treinador particular que tem um estúdio. Então vamos falar hoje sobre como utilizar a rede social ou as redes sociais ao seu favor. E você que está entrando aí, que está participando da nossa live hoje, eu falei que a gente ia ter uma surpresa, e a surpresa ela tá de pé. Eu tô aqui, ó, já até projetei aqui na tela. Deixa eu virar aqui, ó. Já está projetado aqui na minha tela. Eu vou abrir o Instagram de vocês, eu vou escolher 3 pessoas, eu vou abrir o Instagram e vou dar algumas dicas sobre como você pode utilizar, por exemplo, o Instagram para falar sobre o seu trabalho, para mostrar o valor que o seu trabalho tem. Mais uma vez, como eu já havia conversado, não vamos falar sobre nada que não seja verdade, nada que não sustente uma base sólida. Então, para a gente começar a conversa, nada longe da verdade se sustenta. Se você tenta ou finge ser algo em rede social que você não é na sua prática, você pode ter até uma determinada visibilidade por um dado momento, mas a partir do momento que aquele aluno ele passa a te conhecer, ele já percebe, ele já identifica que aquilo ali foi um personagem construído. Então não cometa o erro de querer construir um personagem em rede social. Muito pelo contrário,
seja você. E através dos seus valores, você vai agariar pessoas que valorizam os valores que você tem. E é a partir daí que a conversa se inicia. Então, vamos falar sobre essa oportunidade, vamos falar sobre essa condição de utilização de rede social, mas existe um ponto que é preciso também ficar claro. O primeiro ponto que eu falei é sobre mentir e criar personagem para que você utilize essa rede social para... Não crie personagem, isso vai te afundar. O segundo ponto que é importante falar não é sobre usar de forma, vamos dizer assim, demasiada foto de aluno ou foto de antes e depois, não é isso. Não se trata de ficar fazendo overpost, de ficar criando conteúdo aleatoriamente. Na verdade, quando a gente fala de utilizar a rede social para se posicionar, a gente está falando de um bom posicionamento. Quando a gente está falando de utilizar a rede social para se posicionar, a gente está falando de gerar valor. Então, quando a gente fala sobre usar a rede social para gerar valor, como eu já falei para você, valor é tudo aquilo que preenche positivamente a vacuidade ou a carência de alguém. Entende? Então você, como um profissional, que vacuidade, que carência de quem você quer preencher? Do seu aluno. Você busca através do seu valor ou das coisas que você pode acrescentar, preencher um vazio, uma carência, uma necessidade de alguém. Então, quando a gente fala de utilizar a rede social, o primeiro ponto que você tem que entender é: você precisa, antes de mais nada, entender sobre seus valores. Quando você entende sobre seus valores, você trabalha em cima dos seus valores. E através da rede social, você consegue, por exemplo, amplificar e colocar em prática e colocar de forma que mais pessoas vejam quais valores que você sustenta. Então eu vou te dar um exemplo que é o meu exemplo. Eu sustento valores no seguinte sentido: eu não prometo resultados rápidos, eu prometo resultados sustentáveis. Eu não prometo, por exemplo, resultados inalcançáveis. Eu não trabalho com práticas que sejam empíricas, eu trabalho com práticas baseadas em evidência, eu trabalho apoiado em ciência, até porque eu sou pesquisador, trabalho como cientista, então eu preciso trabalhar com práticas baseadas em evidência. Eu me preocupo com o autocuidado e com a empatia, independente de ser aluno, em uma relação humana, de pessoa com pessoa, é necessário esse cuidado, então esse é um valor que eu tenho. Então se você entra na minha rede social, por exemplo, você vai ver que na minha rede social, os meus valores com relação à empatia, à humanização, às caracterizações no tratamento, por exemplo, de obesidade com uma abordagem mais humanizada, prática baseada em evidência, combate ao achismo, combate a promessas milagrosas, isso tudo falam muito sobre os meus valores. Então, primeiro ponto de conversa é: entenda o seu valor e coloque os seus valores sem medo do julgamento na rede social. Esses valores não são necessariamente posicionamentos pessoais. Isso é uma coisa importante a se falar. Não quer dizer que o valor que você conserva seja a mesma coisa que posicionamento pessoal. Porque o posicionamento pessoal, ele é mutável. Vou dar um exemplo para você. A partir de um momento eu passei por algum motivo louco a dizer que o treinamento aeróbio não serve para nada. Eu estou dando um exemplo qualquer que não é verdade. E aí eu fico sustentando isso como se isso fosse uma verdade, onde na verdade isso é um contravalor. Ou seja, isso é um desvalor, isso não tem valor. Porque as evidências científicas, elas apontam para o papel positivo, benéfico e saudável do treinamento aeróbio. Olha só que interessante, o seu valor, ele é um valor que não está alinhado com as evidências. Então, a partir desse momento, eu tenho aqui um desvalor, um posicionamento pessoal, que é um desvalor, e eu tenho as evidências que trazem o seu valor. Então, quando a gente fala sobre falar de valores, se basear em valores, a gente está falando de entender quais valores baseados em evidências, baseados na seriedade profissional, você pode contribuir na vida do seu aluno.
E a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso aqui. Hoje eu quero ensinar você que está aqui na live a poder construir de fato, entender de fato quem é o seu público-alvo e dentro desse público-alvo você construir valor dentro do seu eu, dentro de quem você é. Você utilizar sua rede social para mostrar o profissional que você é, o que você tem como base profissional, quais são os valores profissionais que você tem e como isso influencia na sua prática. Porque ficar postando foto de aluno antes e depois, ficar postando vídeo de aluno treinando, eu acredito que qualquer profissional pode fazer. Basta você ter um celular na mão, filmar e postar a foto. Agora, e construir valor em cima desse resultado, construir valor em cima do seu eu profissional. Essa é a dificuldade de muitos profissionais e é por isso que muitos profissionais ainda encontram dificuldade em se posicionarem no mercado. E a gente vai falar sobre isso. Eu vou beber água, vocês tocam no avião, comecem a compartilhar essa live aí. Vamos subir hoje para 60, 70. Compartilhe o máximo que puder enquanto eu bebo água aqui e a gente vai aprofundar um pouco mais agora sobre essa temática. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Por que essa live de hoje é crucial para você treinador, para você personal trainer, que precisa e quer se posicionar no mercado? Obrigado, Filipão. Por que é crucial? Essa live ela é importante para você. Esse material, o que eu vou falar agora é importante para você que quer se posicionar como personal, porque através de um bom posicionamento, através de construção de valor, você acaba aumentando a sua autoridade social. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? A autoridade social ela pode ser construída de diferentes formas. Você pode construir uma autoridade social com grandes feitos sociais. Você pode construir uma autoridade social científica social, se tornando um pesquisador de referência. Você pode construir uma autoridade social se tornando um membro de uma comunidade, por exemplo, qualquer que representa os desejos e as necessidades daquela comunidade. Você pode construir uma autoridade social se transformando, por exemplo, no representante daquele conjunto social ali inserido. E você pode construir uma autoridade social através do conteúdo de relevância que você produz para um determinado público-alvo. Isso é um ponto que a gente vai conversar. Quando a gente fala de rede social, quando a gente está falando de posicionamento profissional em rede social, antes de você pensar em construir qualquer coisa aleatória, você tem que se preocupar em o que tipo de mensagem você quer transmitir. E mais uma vez eu volto ao início dessa live dizendo que não adianta você criar uma imagem ou uma mensagem fantasiosa, porque uma hora essa mensagem fantasiosa ela vai deixar de ter valor, porque você não é como a mensagem que você transmite. Então, aquilo que você quer transmitir em rede social para aumentar a sua autoridade social precisa de fato refletir os seus valores pessoais e profissionais. Então, dentro do seu trabalho em rede social, você precisa colocar ali coisas que estão relacionadas à construção de valor profissional. Mas aí é que tá. Se o que está relacionado à construção de valor profissional não refletir de fato o profissional que você é, você está fadado ao fracasso. Por quê? Porque imagina o seguinte, quando você pensa em alguém, né, a gente geralmente tende a criar muito um estereótipo da coisa, né? O que é um erro, mas acontece naturalmente na cabeça humana. Quando você pensa por alguém, por exemplo, em algum profissional referência em algo, geralmente você imagina, né? O cara tem uma rotina de estudo, o cara tem uma rotina profissional sólida, o cara tem um comportamento moderado, ou tende a ter um comportamento moderado em relação às conclusões que ele tira sobre algo. Ele tende a impactar vidas de pessoas. Então você começa a ver ali um padrão comum em relação a um profissional que se destaca no seu ramo de atuação, seja ele personal, seja ele médico, nutricionista, cientista, seja ele o profissional que for.
Então, quando você pensa nesse padrão, se você não desenvolve hábitos e valores que vão, antes de mais nada, construir esse padrão na sua vida, não adianta você ficar postando isso de maneira aleatória só para poder mostrar alguma coisa, porque na primeira confrontada que você tiver, na primeira pergunta que te for levada, ou na primeira tentativa de se posicionar, aquilo que sai da tua boca não reverbera aquilo que você posta. Então é muito importante você se posicionar de fato como você é, sem ficar criando personagem. Então agora, pensando nessa perspectiva, eu vou falar, por exemplo, sobre alguns casos de personal trainers que eu tive a condição de poder trabalhar e ajudar em relação a esse processo. Por exemplo, se tratando de personal, prática relacionada a posicionamento de personal trainer em rede social. Eu lembro muito bem quando há 6 anos atrás eu tinha um outro Instagram que tinha 200 mil seguidores, que inclusive eu já nem uso mais, eu resolvi começar esse com uma pegada mais profissional ainda, o outro tinha um pouco de uma pegada mais pessoal, e eu resolvi reiniciar esse Instagram. Eu comecei do zero, comecei com esse Instagram agora que eu tô aqui falando com vocês, e eu lembro que assim que eu entrei no meu ambiente de trabalho, alguns professores da rede vieram conversar comigo. Ah, Léo, o que você faz? Como que você fez para ganhar tanto seguidor? Como que você faz para se posicionar? Porque isso foi uma coisa recorrente. Talvez se tiver algum desses professores aí, pode se posicionar aí, pode falar, porque isso foi uma coisa que aconteceu e acontece até hoje, rotineiramente. Então, dentro dessas perguntas, né, a primeira coisa que eu falei foi, cara, eu não coloco nada na minha rede social que eu não concorde. Eu tinha, já na época, com esse Instagram de 200 mil seguidores, eu recebi mais de 10 propostas de patrocínio de suco de caixa, de coisas, e eu recusei, justamente porque não estavam alinhadas com meus valores. Qual foi a dica para esses profissionais? E aqui eu vou listar 3 dicas que eu falei em relação a esse ambiente de trabalho e construção de valor em rede social. Primeiro, postar de fato o que reflete o seu valor, isso a gente já falou aqui. Segundo, entender que tudo aquilo que você posta é visto, e tudo aquilo que é visto é interpretado. E a interpretação vai mais da cabeça de quem vê do que quem coloca. Então cuidado com o que você coloca e como você escreve, porque se a interpretação for equivocada, é a sua imagem que está sendo queimada. Terceiro, posta de acordo com aquilo que você quer atingir. Isso é um ponto. Então eu vou falar um exemplo que vai ser muito claro aqui para você. Imagina você, por exemplo, sendo um personal trainer, né, e você posicionado no mercado e tal, e você postando, por exemplo, no seu dia a dia, no seu Instagram, que reflete parte das coisas que os seus potenciais futuros alunos podem ver, você postando lá foto, festa, bebendo, não sei o que, mais nada sobre sua rotina profissional. Ah, Léo, mas eu não uso Instagram e eu tenho alunos, eu tenho um grande número de alunos e tá tudo certo. Ok, tá tudo certo. Pro seu nicho, pro seu ambiente, você conseguiu ser bem sucedido independente de rede social. Mas é importante levar em consideração que hoje a rede social é uma verdade palpável e que as pessoas utilizam dela para buscarem referências e norteamento em alguns pontos. Então imagina você se os seus valores pessoais estão completamente desalinhados com a sua fala profissional. E dentro disso, o seu Instagram reflete mais esses valores pessoais relacionados a farra, bebida, posta foto do doidão lá e não sei o que, e os teus alunos estão acompanhando aquilo ali. De maneira inconsciente, na cabeça do seu aluno, isso entra em critério de julgamento. Então o seu aluno começa, e isso ocorre, se ele não é seu aluno e te segue, ou se algum potencial aluno entra ali, imagina, o cara entra aqui, agora tá aqui ouvindo minha live, aí ele vai, entra no meu perfil e tá lá, foto minha doidão, foto minha caindo pela rua, nada contra isso, cada um tem sua vida pessoal, mas no que se trata a posicionamento de mercado, você precisa mostrar o seu valor profissional. E às vezes esse tipo de estratégia acaba atrapalhando a sua posição, acaba atrapalhando o seu referencial de mercado. Segundo ponto, que foi como eu falei aqui, ter cuidados com as mensagens que você posta. Isso é uma verdade que precisa ser colocado
principalmente quando se trata de escrita, de texto e de fala. Toda vez que você postar algum conteúdo, entenda que a população brasileira, sua grande maioria, é analfabeta funcional. Sabe ler, mas na maioria das vezes não sabe interpretar. Então, se preocupe em ser o mais claro possível na sua fala. Porque se você não for claro naquilo que você está falando, a interpretação do outro te coloca em caráter de julgamento. E rede social é terra de julgamento. As pessoas estão mais aqui para te julgar do que para te apoiar. Então, quando você escolhe se posicionar em rede social, você está se posicionando num lugar que você também vai ser julgado. Então, quando se trata disso, é importante você estar muito bem seguro do que você vai falar e, mais do que isso, desenvolver hábitos e valores que te fazem ter segurança para que você fale sobre um determinado assunto. Uma dica prática e que é fundamental é se apoiar em bases científicas. Toda vez que você for, por exemplo, falar sobre um assunto, eu vou falar sobre o emagrecimento do meu aluno Y. Você vai lá botar uma foto com o seu aluno Y e você vai escrever um texto sobre emagrecimento. Não precisa nem ser um texto aprofundado, um parágrafo. Você tenta falar de uma forma que, antes de você sair escrevendo de forma aleatória, dá uma lida num conteúdo teórico básico, vê algum artigo que possa te ajudar para você colocar como referência. É importante você saber que, a partir do momento que você coloca aquele conteúdo em rede social, aquele conteúdo ele está disponível para muitas pessoas acessarem. Então você tem que ter responsabilidade com aquilo que você posta. Isso é muito importante. O terceiro ponto é para quem você quer falar. Isso é um ponto que muitas pessoas confundem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo disso, tá? Quando o meu antigo Instagram, né, o de 200 mil seguidores, eu falava muito para público leigo em geral, né? Falava sobre exercício e saúde, falava sobre exercício e emagrecimento. Eu tentava trazer para o público leigo uma base que consolidasse o papel do exercício para que mais pessoas se exercitassem. Ao longo dos anos eu resolvi mudar um pouco essa perspectiva. Eu resolvi pautar minha perspectiva em trabalhar com profissionais. Eu quero trabalhar na capacitação de profissionais para criar de fato uma geração de personal trainers, de professores de educação física melhor. E eu comecei a falar com uma linguagem mais técnica. Foi por isso que eu criei esse Instagram, justamente para criar conteúdo para treinadores e trazer uma linguagem mais técnica que possibilite o treinador ter uma leitura resumida e um aprofundamento no estudo, seja através de cursos, de aulas, de artigos. Então, toda vez que você for escrever, se pergunta para quem que você está escrevendo. Para quem que você está escrevendo? Eu estou escrevendo para o aluno, para o futuro aluno, ou eu estou escrevendo para outros treinadores? Porque se você for escrever para outro treinador, a linguagem que você tem que usar é uma. Se você for escrever para futuros potenciais alunos, a linguagem que você tem que usar é outra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Um texto sobre obesidade para aluno e um texto sobre obesidade para professor. Então, por exemplo, para aluno, a obesidade pode ser considerada uma doença caracterizada por vários fatores que podem gerar malefícios em diferentes tipos de sistema do organismo. Um texto para professor. A obesidade é uma síndrome multifatorial caracterizada por inúmeros fatores de riscos que podem desenvolver condições fisiopatológicas. São características completamente diferente. Então, uma coisa que eu acho incrível, e na verdade não só acho incrível, como já é alvo de estudo de décadas e talvez mais do que décadas, que é a linguagem, a comunicação. Então, a comunicação, a forma como eu estabeleço uma comunicação, ela vai gerar engajamento, ela vai gerar aproximação. Tem 47 pessoas aqui assistindo. Se você está aqui assistindo é porque existe uma forma de linguagem com a qual você me entende e eu entendo você. A nossa comunicação ela está sendo estabelecida. Então se preocupa em, na hora de escrever, na hora de postar, na hora de falar, em estabelecer a comunicação com o seu público-alvo. E isso já é algo que eu já deixo aqui para você pensar.
Se você está escrevendo pensando em outro professor, você não vai ganhar outro professor como aluno de personal trainer. Começa a escrever pensando no aluno. Então começa a escrever pensando no seu público-alvo, que é o seu aluno. Para você que é personal trainer e quer, de fato, mostrar o seu trabalho como personal trainer ou de treinador para outros alunos. Bom, faz sentido aí para vocês ou o que eu estou falando é algo completamente desconecto? Vamos lá. Vocês participam agora. Se faz, manda só o joinha aí que vai aparecer aqui na tela para mim. Bom, então vamos continuar. Enquanto eu continuo aqui, peço mais uma vez que compartilhem essa live. Vamos fazer aumentar ainda mais o número de pessoas online aí. 3 pontos que eu queria listar aqui, que provavelmente pode ser uma objeção na sua cabeça. Eu já ouvi muito isso e ouço isso até hoje. Eu não uso rede social porque eu não sou blogueiro, né? Esse é o ponto número 1. Bom, existe uma grande diferença entre você mostrar a sua vida de forma aleatória e você construir, através da sua rede social, valores relacionados ao seu posicionamento como profissional. Isso é completamente diferente de você colocar coisas aleatórias mostrando seu estilo de vida, tá? Muita gente cria muito preconceito em relação a blogueiro, no sentido de quem usa rede social é blogueiro, né? Mas se você parar para pensar hoje, a velocidade de difusão da informação na rede social é 100 vezes maior do que, por exemplo, veiculada a um jornal. Então, é claro que isso faz com que a veracidade da informação ela se coloque em jogo, né? Muitas vezes coisas inadequadas ou que não são verdades são propagadas. E é por isso que, primeiro, é preciso responsabilidade e, segundo, que é preciso que pessoas profissionais com valores e responsabilidade se posicionem. Porque através desse posicionamento, ainda que de uma forma que você é blogueiro, você está postando em rede social, não é isso. Você se posicionar como um profissional em rede social faz com que a sua imagem, as pessoas conheçam você além daquelas 4 paredezinhas do ambiente de academia. Eu lembro quando eu conversava muito com o Beto Abraão, que inclusive lançou um evento dele agora semana passada, e eu falava com ele, Beto, a gente tem que crescer de fora para dentro. E eu oriento isso a todo o personal e é a dica que eu deixo para você. Cresce de fora para dentro. Não fique esperando você crescer dentro da academia que você trabalha para você ser valorizado fora dela. Você tem que crescer fora da academia que você trabalha para você ser valorizado dentro dela. Então o seu valor ele só vai ser mostrado, ele só vai ser visto quando o ambiente externo da academia ele consegue ver isso. E é através do seu posicionamento, da sua construção, do seu conteúdo, da sua orientação, que você vai criando valor e autoridade. Então, é através disso, através de seriedade, de estudo, de posicionamento, que isso vai acontecendo. E aí existem outras coisas, do tipo, eu não tenho tempo para cuidar de rede social. Bom, se você não tem tempo, tu imagina eu. Eu também não tenho tempo na maioria das vezes, mas é uma questão de esforço e que está relacionado também como um trabalho. Eu vejo a rede social hoje como um propósito. Assim como o doutorado é um propósito para mim, assim como trabalhar como personal trainer é um propósito para mim, tá aqui com você, fazer o workshop dia 11, quinta-feira, personal fora da média, também é um propósito. Isso tudo está relacionado a um propósito profissional. Quando você identifica esse propósito e você entende o quanto que a rede social pode dimensionar o seu propósito, isso ganha o mundo. Então, por exemplo, eu poderia ter o mesmo propósito que eu tenho hoje não utilizando a rede social. Já seriam menos 10 mil pessoas impactadas, porque se eu somar ao longo de todos os cursos, palestras e eventos, já foram mais de 10 mil personagens alcançados e só, por exemplo, nesse workshop agora, já tem 1000 personagens que já viram sobre o workshop. Então, essa rede social ela pode te ajudar a construir o seu propósito profissional se esse propósito estiver alinhado com os seus valores. Vocês estão entendendo o dimensionamento que o seu papel como profissional ganha quando você passa a se posicionar? Se sim, só mandar o joinha aí. Que bom. Espero não, eu tenho certeza que isso está ajudando você, porque
Basicamente agora, hoje, nessa live, eu estou abrindo aqui um pouco da caixa que passa aqui na minha cabeça, do fluxo de pensamento que passa aqui em relação a posicionamento profissional em rede social. Que bom que está ajudando. E agora eu quero... Vamos lá, agora é a hora que você participa comigo. Eu quero avaliar o seu perfil. Mas antes de avaliar o seu perfil, já quero avisar que para eu avaliar o seu perfil, a gente tem que chegar aqui, ó, em 60 pessoas ao vivo. Se não chegar, não vou avaliar perfil. Agora o trabalho é de vocês. Eu falei que essa live ela ia ser diferente. Eu falei que essa live ia ter participação de vocês. Então, ó, é hora de subir o número de pessoas aí. Se bater 60, eu avalio 3 perfis aqui, mostro e falo sobre como a gente pode melhorar a visibilidade e o conteúdo do Instagram em rede social. Ó, já estamos chegando a 50. Vamos lá. Só compartilhar. Vão compartilhando e outra, tá? Quem compartilhar, escreve aí, compartilhei. Vambora, o Gabriel já botou aí, boa. Chama, Jeff, vambora. Chama a galera, vamos subir isso aí. Vamos aumentar. Quero 60 pessoas e a gente começa a falar de perfil. Enquanto isso, eu aguardo vocês aí, ó. Isso é importante, isso tudo que eu tô falando com vocês hoje, aqui é importante, justamente porque através da construção desse panorama, dessa perspectiva de rede social, você consegue cada vez mais ir fortalecendo os seus valores. Tô vendo que o pessoal tá compartilhando. Já chegamos a 47, vamos embora, vamos subir. E aí eu vou avaliar de fato o perfil aí, vou colocar o seu perfil na tela aqui da minha frente, da minha tela aqui de casa, na frente aqui do meu celular. Eu vou abrir o seu perfil aqui e a gente vai fazer uma análise. Bom, independente, a boa vontade de vocês de compartilhar é o que importa. Eu vou fazer isso, mas continua compartilhando aí. Quem quiser ser o primeiro para que eu olhe o perfil, coloca aí, avalia meu perfil. Léo avalia meu perfil. Vou botar aqui, ó. E outra, tá? Só para você entender. Eu não vou avaliar para saber se o que você está produzindo tá certo, tá errado, se o seu conteúdo tem que botar a hashtag, Thiagão. Se o seu conteúdo tá certo, errado. Não, eu vou avaliar com hashtag, hein, galera? Tá todo mundo escrevendo, tem que ser hashtag. Léo avalia meu perfil. Vamos ver quem vai acertar. Não foi hashtag, faltou a hashtag aí, Lobos. Ó, a Jéssica mandou. Vamos lá. Jéssica mandou certinho. Então, a primeira avaliada vai ser o da Jéssica, eu vou deixar fixado aqui. Tem que ser igualzinho o tal dela aí. Bom, vou virar a tela, vou aumentar o zoom aqui no máximo que eu posso. Deixa eu desligar aqui o ring light. Só ajustar. Bom, tá aí. Eu vou digitar aqui o perfil da Jéssica. Bom, alguns pontos já positivos, por sinal, muito bom, Jéssica. Coisas que eu quero que vocês vejam aí, que é importante, tá? Deixa eu tentar chegar até mais perto aqui da TV para focar melhor. Bom, se você ver, vou chegar mais um pouquinho. Se você ver aqui, ó, você vê, por exemplo, a Jéssica já tem um nome, né? jessicosta.trainer, já caracteriza alguma coisa relacionada a treinamento. Eu, particularmente, gosto dessa abordagem porque isso define o seu posicionamento em relação à sua perspectiva profissional. A Jéssica tem uma foto aqui que é uma foto que eu colocaria mais proximidade do rosto para gerar um pouco mais de pessoalidade, para a pessoa entender quem é o rosto dela de fato.
Com relação a bio, o nome disso aqui se chama bio, para quem não conhece, é a primeira mensagem de quem abre o seu perfil. A bio da Jéssica já tem claro aqui, ó, ela é personal trainer, especializada em treinamento de força, treinamento individualizado baseado em evidências. Mais informação, ela já coloca o site que vai encaminhar para onde ela quer que os seguidores sejam encaminhados. Pontos positivos do que eu vi aqui. A bio bem descrita. Então você vê aqui uma bio que descreve bem quem é a Jéssica, descreve bem a atuação profissional dela. Você vê um link que encaminha e um ponto que é interessante é que ela não coloca, que é contrate os meus serviços ou contrate meu treino aqui. Isso é coisa de pessoa desesperada, né? O ponto importante é claro que você pode até falar sobre os seus serviços, mas isso pode estar aqui embaixo, ó, aonde você está vendo aqui, ó, como GYM 2, GYM 3, GYM, mas em nenhum momento eu estou vendo ela falar aqui dos alunos de personal trainer dela. Então, eu, por exemplo, já colocaria de cara aqui, ó, sei lá, alunos -PT, personal trainer, por exemplo. Ela precisa colocar foto dos alunos de personal trainer e dentro desses destaques ter ali os alunos que de fato fazem relatos sobre a aula dela, vídeos de aluno treinando com uma breve explicação na legenda do story. Então, a gente vê, por exemplo, outro ponto aqui a considerar, GYM 2, GYM 3. Por que GYM 1, GYM 2, GYM 3? O objetivo aqui é você destacar o que é mais importante. Se você já tem o GYM, por que mais um GYM 2 e GYM 3? Mantém o GYM. E ali você vai colocando o que der para você colocar. E aí a gente pode pensar, por exemplo, uma coisa que ela já colocou na bio, como por exemplo, especializada em treinamento de força, ou seja, ela trabalha com treinamento de força. Mas por que não tem um story aqui sobre treinamento de força e saúde, treinamento de força e emagrecimento, treinamento de força e meus alunos? Já que a especialidade é essa, coloca no destaque essas especialidades. Bom, vamos ver algumas coisas relacionadas à publicação. Então, uma coisa que eu já vi aqui de interessante é que a Jéssica ela tem uma logo, e isso é um ponto importante, ou pelo menos parece ser uma logo, mas eu vou conversar com vocês uma coisa que é muito interessante, que vocês precisam ver isso quando eu acabar de olhar o perfil da Jéssica, a gente vai falar. Ela coloca vídeo dela treinando, coloca posts sobre treinamento. Então, ó, você sabe a importância de respeitar a progressão do movimento? Então, vamos dar uma olhada nesse post. Minha avó sempre dizia, não queira colocar a carroça na frente dos bois. E não é, olha só a linguagem, isso é um ponto legal. Essa é uma linguagem que é acessível. É uma linguagem que o aluno vai ler e vai entender. Por muitas vezes o personal pode olhar e falar assim, nossa, mas na minha visão essa linguagem pode ser simples, mas ela está falando para aluno, ela quer atingir o aluno. Então, dentro da perspectiva que ela busca atingir, ela está cumprindo muito bem o papel dela. Então, se tratando dessa linguagem, ok, mas tem uma coisa que agora talvez seja uma criticazinha. Não uma crítica, mas uma dica, né? Não uma crítica, na verdade. O que vocês mais veem aí? Jéssica treinando, Jéssica no banheiro, Jéssica treinando. Tá aí os alunos. Cadê? É legal a parte técnica, é legal falar sobre o dia a dia porque isso gera engajamento, mas se o objetivo é treinamento de força e alunos, se preocupe em colocar foto com os seus alunos, vestida com roupa de personal, se preocupa em ter alguns relatos, em filmar alguns movimentos do seu aluno e falar sobre a importância dele. Tá bom, Jéssica? Então, eu trouxe aí algumas reflexões para te ajudar. Espero que tenha ajudado
nessa jornada aí. São críticas construtivas, como o Cássio colocou aí, mas anota tudo isso aí. Que bom que começou, já vai começar bem. Bom, a partir de agora eu vou abrir para o segundo perfil. A primeira mensagem que chegar aí, Léo avalia meu perfil. A partir de agora eu vou abrir aqui e vou avaliar. Vai lá, primeira que chegar aqui eu tô abrindo e avaliando. Tem que ser de acordo com o que tá aqui, ó. Igual a Jéssica colocou. Hashtag Léo avalia meu perfil. A maioria de vocês, ó. Não foi, Carol quase acertou. Tiagão mandou. Acertou. Ó, legal. Pode ser que seja um pouco do... Vou tirar um pouco do meu posicionamento pessoal, porque eu gosto bastante de azul, vamos lá. Mas, deixa eu virar, que eu acho que vai ficar melhor assim. Assim eu acho que fica melhor. Você enxerga a tela inteira. Melhor, né? Bom, vamos lá. Vai ficar assim agora, tá? Depois eu ajeito a câmera aqui pra... Legal, gostei de alguns pontos aí. De cara, o azul que o Thiago coloca no destaque dele chama a minha atenção e chama a atenção do seu seguidor. Por exemplo, perceba que para o que ele quer chamar a atenção, ele coloca colorido. Então ele coloca aqui, ó, biomecânica, ele já coloca um desenho colorido. Consciência, colorido. Viagens, amigos, são valores relacionados ao Thiago. Eu acredito que ele valorize muito, e Thiago, você está online. Se não for verdade, você pode desconstruir. Eu acredito que ele valorize muito família, casa, amigos, viagem, e ele seja um cara que gosta de estudar biomecânica, que fala... Então, a partir desses rios, desses destaques, eu percebo os valores que o Thiago tem para contribuir. Então, olha que interessante, ele coloca aqui o destaque muito bem visível, chama bastante atenção, e ele coloca aqui, compartilhando conhecimento e informação. E aí é uma pergunta agora que eu faço para o Thiago, talvez ele possa até responder aí no coisa. O objetivo é você compartilhar conhecimento e informação com quem? Esse é um ponto. Ajudo você a adotar o exercício físico no seu dia a dia. Olha só, o posicionamento dele. O posicionamento dele é de alguém que quer ajudar. Isso aproxima pessoas. Então, primeiro ele chama a pessoa para perto e diz, ó, eu quero te ajudar a adotar o exercício no seu dia a dia. Depois, o que ele faz? Além de chamar a pessoa para perto, ele faz assim, ó, eu tenho treinos que são presenciais e online. Então, ele além de ajudar, ele vai ajudar como? Através de treinos presenciais e online. Então, nitidamente, a gente vê que o Thiago, ele deixa ali claro qual é o objetivo dele. Mas eu confesso que eu fiquei na dúvida, Thiago, em relação a essa informação, compartilhando conhecimento e informação. Com quem, né? Porque o compartilhar de conhecimento e informação, ele precisa ser endereçado a alguém. Pelo que você falou aqui, ajuda você a adotar o exercício físico no seu dia a dia, você ajuda pessoas a treinarem de forma presencial e online para que elas tenham o hábito de se exercitar. Tá, mas o conhecimento e a informação que você busca compartilhar são para essas pessoas ou para outros treinadores? Fica aí a pergunta, e eu acho que aqui você talvez possa nichar melhor, colocar para um público-alvo mais específico. E ele já coloca aqui, ó, links importantes. Em nenhum momento ele está falando aqui, compre meu treino aqui, entende? Ele fala que aqui ele tem links importantes e que são links que podem ajudar a pessoa a adotar o exercício no seu dia a dia. Então ele constrói aqui uma relação de ajuda, traz a pessoa para perto e disponibiliza o link. Então é uma forma que o Thiago encontrou, por exemplo, de mostrar os seus valores. Quais são? Estudo, conhecimento, informação, família, casa, os estudos pautados na biomecânica, os amigos e a viagem. Então ele mostra ali o seu lado pessoal e o seu lado profissional. Então olha que interessante, aqui o Thiago ele já constrói uma relação em que ele está mostrando uma aluna, aqui ele está mostrando uma mensagem de superação, no sentido de, na medida em que eu tenho alguém que se supera dessa forma, eu consigo te motivar, eu quero te incentivar a se superar também.
Aqui é um vídeo dele ensinando um treinamento com um implemento. Aqui você já vê, por exemplo, outro vídeo motivacional. Então tem uma linha editorial. Percebam bem que o Thiago ele bota aqui, ó, no meio ele está falando sobre treinamentos motivacionais. Aqui no canto esquerdo ele está falando do treino dos alunos dele. E aqui ele traz sobre informações. Então informações relacionadas à corrida, informações relacionadas à musculatura. Então aqui ele usa o Biomotion, né? Que ele traz uma foto dele. Fatores que você pode pensar que podem te ajudar em relação a tudo isso que está sendo trazido aí, Thiagão, é você nichar melhor que tipo de informação, e eu acho que essa talvez seja uma questão que você também tenha dúvida ainda, qual é a área que você quer nichar? Porque o que eu estou vendo é, você quer atingir profissionais ou você quer atingir pessoas que querem treinar, que buscam no exercício físico? Porque se for para atingir profissional, você vai precisar nichar, você vai precisar falar sobre uma área específica, seja a biomecânica, que eu acredito que seja o seu forte, seja a fisiologia. Você precisa traçar uma perspectiva para saber qual é o profissional que você quer atingir, em que área profissional você quer atingir. Agora, se for uma perspectiva em atingir pessoas para que as pessoas se exercitem mais, por exemplo, esse tipo de imagem é uma imagem que para o público leigo assusta, tá? Para o público profissional isso já assusta, para o público leigo mais ainda. Por quê? Aqui provavelmente você está falando sobre resposta imune à Covid-19. E aí, se você está falando isso para público leigo, o público leigo não vai se interessar nesse tipo de conteúdo, na maioria das vezes, até porque ele não entende parte dessas siglas que estão aqui. Nós profissionais entendemos, alguns relacionados a efeito celular do exercício intenso, efeito celular do exercício moderado, como o exercício pode modular a ativação de células do sistema imune, mas na maioria das vezes o leigo não vai entender. Então aqui provavelmente se você está falando para leigo, você precisaria usar de uma linguagem mais menos formal, menos técnica e científica e mais popular para que o leigo lesse e entendesse o papel do exercício físico sobre Covid-19, né? Em relação principalmente ali aos sintomas da síndrome aguda respiratória grave. Mas, se tratando de profissional, um excelente post, tá? Então, uma condição que eu te dou, ó, tô vendo aqui, ó, esse meme muito legal, gostei bastante. Avaliação, plano nutricional, exercício, emagrecer 10 quilos. Isso aqui comunica direto com o público leigo. Fica muito mais claro na cabeça do leigo. Então, a todo momento que eu vejo aí, Thiagão, é você mostrando o seu papel como personal, é você mostrando seu conhecimento na área técnica e você se comunicando com o público leigo. Preciso que dentro disso tudo que você está fazendo aí, você deixe bem claro para quem que você quer falar no final das contas, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Se não ajudou, me fala. Se ajudou, também me fala. Coloca... o Thiago colocou aí pessoas, né? Pessoas, ok, mas quando a gente, no final da live, eu vou falar com você aí, Thiago, um ponto interessante, que é sobre nichar, sobre não só falar com pessoas, mas também você saber com que pessoa você está falando, tá bom? Vamos lá, a partir de agora, a terceira pessoa para a gente fechar essa conversa aqui e depois eu anunciar. Jean já mandou aqui certinho. Vai ser o Jean, já mandou primeiro aqui. Vamos lá, Jean. Jean_fit. Bom, vamos lá, vou virar. E ó, quem não foi avaliado, fica até o final que tem surpresa aí. Eu vou dar um passo a passo para vocês, viu? Vamos avaliar o do Jean agora. Bom, perfil do Jean, deixa eu só ajustar aqui. O perfil do Jean tá aí na tela. Eu vou desativar os comentários por um momento. Então,
A gente tem aí, né, Jean underline fit. Bom, Jean, vamos lá. Uma dica que eu te dou, cara. Esse termo aqui, ó, fit, pode ser até relacionado, pode estar relacionado à saúde e tal, traz muitas coisas positivas e benéficas, viu, cara? Mas se tratando de, principalmente aí de personal, de aproximação pessoal e tudo mais, esse termo pode, por exemplo, afastar quem é fat, entende? Então, por exemplo, hoje você vê muita coisa do tipo, fit or fat, né? Tipo, ou você é fit ou você é gordo. Um exemplo, tá? Então a pessoa vê ali, Jean fit. Associa o quê? O Jean é um cara que trabalha com pessoas fitness. Tudo bem, isso pode ser o seu nicho. Se for seu nicho, tudo bem. Aí a pessoa entra no seu perfil e a primeira coisa que ela vê é a tua foto lá, secão, bonitão, forte, tatuado e tal. Porra, pessoa... Aí é uma coisa que eu te pergunto. Você associa, tá? E é uma crítica construtiva também. Você associa que essa imagem pode te trazer mais alunos de personal? Pode, principalmente se a pessoa olha para o seu corpo e fala assim, nossa, cara, o cara tem resultados nele mesmo. Mas ela também pode te afastar de pessoas, por exemplo, que discursam principalmente contra um padrão estereotipado, entende? Então, uma coisa que aproxima muito as pessoas, cara, que comunica demais, e eu vou te dar um exemplo disso que é muito claro, é o sorriso, sabe? E se você não gosta de rir, tudo bem, mas tenta aproximar um pouco mais para as pessoas verem você. Para as pessoas olharem para o seu rosto ao ponto de, se um dia elas te olharem na rua, elas saberem quem é você, tá bom? E aí, olha só, isso é interessante, eu gostei. Qual é o seu objetivo? Eu te ajudo a melhorar a sua performance e qualidade de vida. E aí, cara, você já bota embaixo as suas atribuições. Eu sou professor de educação física, personal trainer, trabalho com consultoria online. O powerlifter, né? Talvez eu colocaria abaixo do personal trainer, porque aí a consultoria online ficaria logo abaixo do agende sua aula. Entende? Porque aí já dá a entender o seguinte, ó, eu tenho a consultoria online, agende sua aula. Aí no agende sua aula, eu sei que esse é o seu desejo. Mas a maioria das vezes, o nosso desejo de venda, ou o nosso desejo de clique, não é o desejo que faz com que o cara clique, entende? Você tem o desejo que a pessoa agende a aula. Só que a pessoa tá nem aí pro seu desejo, ela tá aí pro desejo dela. Então você tem que pensar o que vai fazer a pessoa clicar no teu link. Então, por exemplo, você poderia botar uma sugestão que eu estou te dando ali. Te ajuda a melhorar a sua performance e qualidade de vida, né? Professor de educação física, personal, powerlifting, consultoria online. Se quiser obter minha ajuda, clique aqui. Entende? Tipo, esse agende sua aula afasta um pouco. Então, para te ajudar mais, clique aqui. Tenta falar no discurso da pessoa que você quer impactar, no sentido de que você quer ajudar aquela pessoa, e a pessoa vai clicar porque ela vai entrar no seu perfil buscando uma ajuda. Então, vamos lá, algumas questões com relação ao destaque. Em relação ao destaque, cara, eu gostei da padronização inicial aqui. Então, ó, isso aqui mostra muito sobre o seu valor. Estude, divirta-se, treine, alimente-se. 4 valores. E aí você coloca aqui dicas rápidas, emagrecimento, planilha de treino para emagrecimento, né? E planilhas de treino para personal trainer. Bom, não vou me ater ao conteúdo do que está aí, tá bom? Porque eu não sei de fato o que é. Mas eu te recomendo, cara, a essas planilhas, essas coisas, como planilha de treino para isso, planilha de não sei o que, coloca no seu link, tenta disponibilizar ela pelo seu link. E aqui nos seus destaques, você fala mais um pouco sobre desempenho, qualidade de vida e sobre os seus alunos de personal trainer. Se você quer que os caras treinem com você, que as pessoas treinem com você, fala sobre o treinamento. Então coloca ali, meus alunos, entende? E ali você vai deixar o destaque dos seus alunos, tá bom? Então aqui, ó, tô vendo um caráter. Tô vendo nas tuas publicações que você segue uma padronização, né? Isso não é uma regra, tem pessoas que seguem, tem pessoas que não seguem,
você tem um engajamento muito bom. Tô vendo aqui paredão da academia, né? Tô vendo aqui sua foto, deadlift session. Então você basicamente trabalha por vídeos, né? Eu tô vendo aqui ou Reels, ou IGTV, ou às vezes vídeo no feed. Isso é uma coisa muito pessoal, tá bom? Vai depender muito da sua audiência. Então, tipo, tem pessoa, a minha audiência gosta muito de texto, a sua pode gostar muito de vídeo. Não tenho como avaliar isso, só você pode avaliar isso, e você avalia com base no seu engajamento. Você coloca muito foto pessoal, o que é um ponto positivo, né? Mas aí também, cara, uma coisa que eu quero te incentivar é colocar foto dos seus alunos, vídeo dos seus alunos. Isso, ó. Isso aqui que a gente está vendo. E você discorrer sobre os assuntos. Então, assim, Jean, basicamente, cara, pelo que eu tô vendo aqui, seu Instagram ele é bem organizado. Com exceção desses pontos aqui que eu te sugeria, colocar em essas planilhas através do seu link para que a pessoa acesse. Mudar esse agente sua aula para te ajudar, posso te ajudar mais? Clique aqui. E ver uma foto de perfil que fique mais claro o seu rosto para que as pessoas te identifiquem melhor. Deixa eu ativar o comentário aqui. Deixa eu virar primeiro, ativar o comentário. E aí, Jean, se quiser falar se te ajudou, se não te ajudou, me fala aí que é importante eu saber. Nossa, a luz quase estourou aqui. Deixa eu voltar. Foi. Tá a Camila. A Camila tá em todas as lives, tá me pedindo para fazer mais uma hora de live. Nossa senhora, mano. E hoje ela já mandou mensagem na comunidade. Léo, quando que vai ser nossa reunião? Tá aí, a menina tá disposta a estudar mesmo. Eu quero muito fazer mais uma hora de live, mas a gente já passou. Fiquem tranquilos, no Mentoria 1 a 1 a gente pode fazer isso. Eu vou fazer isso mais vezes, galera. Acompanhem as lives, participem das lives, participe do workshop Personal Fora da Média. E quase que a gente esquece de um negócio. Momento do print, vai. Então, o momento do print, antes de printar, eu quero que vocês digitem aí hashtag workshop personal fora da média. Vai, todo mundo subindo isso aí. Hashtag workshop personal fora da média. Até abrir o site aqui, tá aqui na TV, o site do workshop, o site tá bonito. Então, coloque aí hashtag workshop personal fora da média. Quem colocar primeiro, eu vou fixar e você vai printar com a hashtag aí. Então, quem colocar primeiro a hashtag vai aparecer no print de todo mundo. Vamos lá, quem botar primeiro aparece, tem que ser o workshop personal fora da média, hein? Quem botar primeiro aparece no print de todo mundo. Bom, apareceu aqui, Thiago, e agora sim é o momento do print, o momento que a gente sempre conversa aí, que a gente está sempre trocando. O objetivo desse momento do print é mostrar de fato que tem um conjunto de personagens que se reúnem, que estudam, que estão preocupando em se diferenciar no mercado e entregar mais valor e se tornar referência de mercado. E o meu objetivo é usar o meu Instagram para mostrar a vocês. Então printem, me marquem, porque quando você printa, quando você me marca, eu reposto você fica lá no meu story e mais pessoas veem o seu perfil também. Então a hora é agora, é hora de printar. Printem aí com a hashtag que o Thiagão colocou aqui embaixo, compartilhem e me marquem, tá ok? Após o print, quem já printou é só colocar aí, printei, vão colocando aí, porque após o print eu vou colocar o passo a passo final para que vocês façam e no Mentoria 1 a 1 você vai tirar essa dúvida comigo. Quem quiser participar do Mentoria 1 a 1, a gente tira essa dúvida no Mentoria 1 a 1. Vai lá! Agora não acabou dica não, Camila, ainda tem mais dica aí, agora vem um passo a passo que eu vou dar para vocês no final. Obrigado aí a galera toda que tá printando, que tá compartilhando, e agora eu vou dar para você aí um passo a passo pra gente terminar essa live com chave de ouro. E agora é a hora de anotar, papel e caneta na mão e anota aí, vamos lá. O primeiro passo a passo que eu quero dar para você é sobre como você vai utilizar a sua rede social. Eu até anotei aqui, tá tudo anotado aqui no
no meu iPad, eu deixei anotado aqui. Como você vai usar a sua rede social para gerar valor? Então, a gente falou sobre, primeiro, você tem que ter os seus valores claros. Segundo, você tem que saber transmitir uma informação que não seja dúbia. E dentro dessa informação que não seja dúbia, você tem uma informação alinhada com veracidade, com evidências, uma informação que seja também conhecimento, informações concretas. Então agora, uma coisa que eu quero deixar aqui que você faça é, pega uma folha de papel, se você já está com a folha de papel aí, bota aí que já está com a folha de papel, se não tiver, pega aí rapidinho e você vai escrever algumas coisas nessa folha de papel, tá? Coisa rápida, jogo rápido, vai lá, pega a folha de papel e escreve aí. Já tá com a folha de papel na mão? Tem que ser jogo rápido. A live vai acabar já já. Beleza. Quem tiver com a folha de papel na mão, você vai botar assim, número 1, traço. Aí você vai botar lá, nicho. N-I-C-H-O. Coloca aí, nicho. Quem botou, só botar aí. Botei, coloquei. Vai dizendo aí. Colocou nicho. Vamos lá. O que é nicho? Tá? Nichos de mercado geralmente são segmentos ou se trata de público cuja necessidade ela é pouco explorada ou ela é explorada de forma ineficiente. Então, basicamente, primeiro você tem que definir seu nicho. Qual é a área, qual é o público que você quer atingir? Ah, eu sou personal trainer, eu quero atingir alunos. Tá, mas que aluno? O aluno que tem dor, o aluno que quer emagrecer, o aluno que quer aumentar desempenho, o aluno que quer definição corporal e estética. Qual aluno? Qual aluno que tem necessidades especiais? O aluno que tem hipertensão? Define algum nicho, vai. Isso você vai fazer quando acabar essa live e a gente vai discutir sobre isso no Mentoria 1 a 1. Galera, o Mentoria 1 a 1 é toda quinta-feira, justamente para que a gente debata essas coisas juntos. Então anota aí. Então, anotou o nicho, não precisa colocar qual é seu nicho agora, você só precisa deixar anotado aí nicho e saber o que o nicho significa. Segundo ponto, número 2, público-alvo, ou seja, quem é a pessoa que você está falando? Ah, eu estou falando para professor, eu estou falando para aluno, então quando se fala de público-alvo, vamos lá, se tratando de público-alvo, o que é o público-alvo que você fala, né? Qual é a pessoa, quem você quer atingir? Ah, eu quero atingir homens, ou eu quero atingir mulheres, ou eu quero atingir homens e mulheres, a faixa etária de tanto a tantos anos, com nível social, sei lá, eu quero o nível social da classe C e eu quero da região tal. Isso é importante saber também. Claro que você não vai limitar a sua escrita, o seu trabalho só à região tal, mas você precisa, por exemplo, definir público-alvo para que você consiga criar um produto ou consiga falar sobre algo mais específico. Quanto maior a especificidade daquilo que você fala, de uma maneira clara e objetiva, você consegue fazer com que haja mais aproximação. Outro ponto, terceiro ponto, quais são as 10 maiores dores ou necessidades que esse público-alvo tem? Então vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui rápido. Público-alvo A, homens obesos. Um exemplo. Homens obesos de 20 a 50 anos. Qual é as maiores dores? Problema de saúde, problema relacionado à hipertensão, à diabetes, problema relacionado à vida social, problema relacionado à capacidade física, problema relacionado à aceitação social, à discriminação, à gordofobia. E aí você começa a descrever quais são os maiores problemas. E depois que você descreve qual é o problema, você vai escrever quais são as 10 maiores ou os possíveis 10 maiores sonhos que essa pessoa tem, ou que esse público tem. Os desejos, as aspirações. E aí, só nessa brincadeira, você já tem 20 posts para você trabalhar.
10 maiores dores, você pode falar sobre cada uma delas, e 10 maiores sonhos ou 10 maiores aspirações que você pode falar de cada uma delas. Só nessa brincadeira, nessa lista aqui, eu já te dei 20 posts para você desenvolver, que vai se comunicar diretamente com o seu público-alvo. Então você precisa saber para quem você está falando e como você está falando. E a quinta, para a gente fechar com chave de ouro, define uma frase para a bio de vocês. Isso é importante. Por exemplo, o que o Thiago fez, o que o Jean fez, o que a Jéssica fez, eu dei a sorte aí de pegar 3 profissionais que já têm isso muito claro. Eles têm uma frase da bio no seguinte sentido: eu te ajudo a aumentar sua qualidade de vida e seu desempenho, eu te ajudo a... Você precisa se colocar à disposição. E essa frase de bio, ela precisa ser objetiva. Ela precisa levar o público-alvo para o objetivo que ele tem. Tá ok? Então, essas foram as 5 dicas que eu queria deixar no passo a passo. Vocês vão preencher essas 5 dicas e no Mentoria 1 a 1 da semana que vem, porque nessa quinta a gente tem um workshop personal fora da média, no Mentoria 1 a 1 da semana que vem, a gente vai entrar ao vivo, eu e você, e eu vou tirar a sua dúvida aqui ao vivo. Então quem estiver participando aí, já deixa salvo aí, toda quinta às 9 horas, Mentoria 1 a 1, toda terça às 9 horas, personal 1 a 1, e quinta-feira agora, o workshop personal fora da média. Não perca. Se você, quem aqui que está na live já se inscreveu? Quem está na live aqui que já se inscreveu, se coloca aí. Eu quero saber quem está inscrito, quem não está. Quem não se inscreveu, pode se posicionar também. Mas aproveita, viu? Porque o link ainda tá lá na bio, é para você se inscrever. E nesse workshop personal fora da média, eu quero fazer com que mais profissionais se diferenciem, mais profissionais se tornem referência no seu mercado, mais profissionais entreguem mais valor, aumentando a valorização do profissional de educação física e, mais do que isso, aumentando o faturamento de vocês também. Eu quero você ganhando bem, eu quero você representando uma boa educação física, fazendo um bom trabalho e mudando vida de alunos. Bom, quem não se inscreveu, tô vendo que muita gente já está inscrita. Quem não se inscreveu, dá tempo, o link está na bio. A todos vocês que já estão inscritos, fiquem ligados no grupo lá no Telegram, porque eu vou mandar informações lá constantemente. Agora a gente está já começando a decolar o foguete, a coisa está esquentando e quinta-feira a gente vai explodir junto aqui, tá bom? Vai lá, tenta fazer lá, Rodrigão, vamos com tudo, vamos fazer esse workshop bombar e vocês vão ver que vai valer a pena, se já não está valendo. Esse aquecimento que a gente está fazendo aqui está trazendo muita informação para vocês. Galera, live finalizada, temas conversados, perfis avaliados, passo a passo dado, agora o papel é teu. Eu fiz aqui mais de 1 hora de live, 1h15 de live, e o teu papel é, quando acabar essa live, você vai lá no meu perfil, essa live vai ficar salva para você, você vai marcar 3 pessoas e vai dizer por que essa live é importante. Eu vou encerrar ela agora, você vai fazer isso e depois vai se inscrever no workshop personal fora da média. Pessoal, vou nessa, beijo grande para todos vocês, espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês comentando lá. Tchau pessoal, valeu!